tudo bem? Então hoje eu vou falar para vocês, continuar a comentar para vocês sobre o meu livro Crendo em uma Era de Descrença, né? Então no primeiro vídeo dessa série, eu tinha explicado para vocês que eu tinha entrado na igreja presbiteriana, né? Que é uma igreja evangélica tradicional. Porém, apesar de estar já participando ali dos cultos, né? Inclusive já tendo feito até a procissão de fé, eu me considerava que efetivamente não era uma pessoa ainda convertida, né? E nos anos que viriam em seguida, eu acabei começando a ter algumas experiências que me levaram mais para o lado pentecostal, né? Então hoje em dia eu falo, no caso, eu me considero pelo menos uma pessoa assim que gosta do estilo da igreja reformada, né? Que é aquele estilo da igreja que estuda mais assim a Bíblia, tem escolas dominicais, etc. Porém, eu sou uma pessoa que reconhece a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, né? Porque algumas igrejas entendem que os dons do Espírito Santo, no caso, eles só ocorreram naquele período da igreja primitiva, né? Logo após a morte de Jesus, sendo que muitas igrejas defendem então que esses dons eles cessaram, ou seja, eles não ocorrem mais hoje em dia, por exemplo, dom de cura, dom de falar em línguas estranhas, né, etc. Então eu discordo desse ponto de vista no caso, né? Bem, como é que se deu então assim a minha ligação inicial com o mundo pentecostal? Eu tinha uma amiga, pessoal, minha, chamada Cíntia, e ela inclusive era espírita na época, né? E eu falava frequentemente de Jesus para ela. Ela gostava muito da gente conversar sobre religião, sobre a fé, no caso, né? E teve, então, assim, passado um tempo, eu descubro que ela tinha saído da igreja, no caso, na igreja do centro espírita que ela frequentava aqui em Brasília, e passado a frequentar uma igreja pentecostal é, ali na W3 Sul, que é um local onde mais de comércio aqui em Brasília, né? Então ali, no caso, ela chegou e me convidou para ir lá algumas vezes, né, no caso. Então, ao chegar ali, eu me deparei com um ambiente bem diferente religioso daquele que eu estava tradicionalmente apegado na igreja presbiteriana. Nessa igreja pentecostal havia muita questão, por exemplo, de um louvor mais animado, aquelas pessoas às vezes dando aqueles glória mais fortes, né? Profecias, né? Então você via, por exemplo, o pastor ali no caso, em alguns momentos, ele trazendo profecias acerca da vida das pessoas, o orar em línguas diferentes. Então ali eu fui de alguma forma me ligando mais naquele ambiente pentecostal, né? Então, por exemplo, uma das experiências que eu acho mais interessantes que eu tive nesse período foi que eu estava fazendo concursos, né? Eu tinha acabado de fazer a minha faculdade e queria passar num concurso público, né? Então eu já tinha conseguido passar para um concurso para trabalhar num tribunal, mas o meu sonho no caso era virar ou procurador, ou juiz, ou promotor de justiça. E eu já tinha tentado inúmeros concursos diferentes, acho que talvez aí uns 15, 20, e todos eles eu tinha sido reprovado. E, e eu já estava meio que desistindo, porque eu sempre havia reprovação, era por pouquíssimos pontos que ficavam faltando, né? Então eu ficava pensando, pô, isso aí, então acho que não é pra mim, né? E aí aconteceu, pessoal, que teve um dia lá, que foi inclusive o primeiro dia que eu estive lá naquela igreja, que o pastor, no caso, me chamou assim: ei, você, vem aqui na frente. E ele, sem conhecer absolutamente nada da minha vida, assim, até porque aquele ali era o meu primeiro dia ali, que eu tinha ido ali visitar apenas aquela igreja, ele chegou para mim e colocou da seguinte forma: daqui a um período de 30 dias você estará passando num concurso público, né? E aí eu achei estranho aquilo ali, como que ele sabe que eu estou fazendo concurso público, né? Ou que eu, no caso, como é que ele tem esse conhecimento e pode afirmar isso? Pessoal, exatamente passado esse período aí que ele comentou, os 30 dias, eu acabei tomando posse num concurso que eu acabara de ser
aprovado. Então, assim, uma coisa assim, que me chamou muita atenção, assim, a forma como Deus fala também no caso, né? Eu sei que existe muito charlatanismo, existem líderes manipuladores, né? Que usam até de técnicas de hipnose, etc. No caso, como a gente ouve falar, mas realmente ali eu senti claramente que era uma coisa de Deus para minha vida, né? E especificamente, uma coisa que me chamou muita atenção também foi que pouco tempo depois eu participei de um, como é que a gente fala, um encontro tipo de Páscoa, né? Numa igreja aqui de Brasília, no caso. Então a gente às vezes tem aqueles períodos, por exemplo, Carnaval, Páscoa, e nesse especificamente eu tinha ido participar, que era uma outra igreja que eu conhecia, né? Então eu fui ali no caso, passei a Páscoa, e o mais interessante que aconteceu, pessoal, foi que naquele momento, no último, penúltimo dia desse encontro, eu comecei então a orar, né? Assim, e fui tomado por um grande êxtase, né? Uma coisa muito boa, assim, dentro de mim, e comecei então a orar em línguas diferentes, né? No caso, né? Essa oração em língua diferente, pessoal, é uma coisa interessante, como ocorre, no caso, na minha experiência pessoal, e eu creio que também nas de muitos. Primeiro, é uma coisa que esse orar em língua diferente é uma situação que eu não consigo fazer a hora que eu quero, ou seja, é uma coisa que vem esporadicamente, né, de forma espontânea, né, e de repente você sente, no caso, ali já falando aquelas línguas ali no caso. Além disso, fisicamente eu sinto uma energia gigante por todo o meu corpo, né? Então parece como se eu tivesse colocado meu dedo, por exemplo, numa tomada, e aí você sente aquela energia forte correndo pelo seu corpo, só que nesse caso não é uma energia ruim, né, como você sente quando você toma, obviamente, um choque, no caso, mas é uma energia que ela te traz paz, muito boa, assim, uma coisa interior muito forte, assim, no sentido de você se sentir tranquilo, né, e com um propósito de vida maior nesse caso. Então é uma coisa muito boa, assim, e realmente foi algo que reforçou muito a minha fé em Deus nesse período também, né? Uma outra situação também interessante, pessoal, que veio, como você vendo como é que a gente tem às vezes experiências espirituais interessantes, né? Eu tinha conhecido a minha atual esposa, né? No caso, na verdade eu só casei uma vez na vida, no caso, com a Andrea. E aí o que que acontece, pessoal? A gente se conheceu e logo depois a gente casou muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, eu casei em 4 meses, né? Em 2003, e desde lá estou casado até hoje em 2020. E uma coisa que foi interessante foi como Deus falou também, né, com relação ao meu casamento. Ela conhecia especificamente uma amiga que a gente foi visitá-la, né? Ela foi me apresentar essa amiga dela, né? E nesse período eu estava ouvindo muito uma música do Michael W. Smith, que é um cantor cristão americano, uma música chamada Let It Rain, né? Let It Rain, né? Ou seja, deixe chover. E ali é um versículo no caso, essa música fala, por exemplo, do Salmo, se eu não me engano é o Salmo 126, eu teria que dar uma olhada aqui agora, que fala que Deus ele abrirá as comportas do céu para nos abençoar, no caso. E eu tava viciado nessa música. Tipo, eu tenho essa mania de quando eu gosto de uma música, eu ouço a música até 50, 100 vezes a mesma música, assim, tão gosto que eu pego pela música, né? E aí, pessoal, o que que aconteceu quando a gente foi encontrar com essa amiga dela, pessoal? A gente foi lá, né? E a gente conversou com ela, normalmente aquele papo descontraído, né? Tal, pra se conhecer, tal, etc. E no final, ela chegou pra mim e falou o seguinte, ó, eu tenho uma palavra de Deus pra vocês, né, no caso, pra abençoar a vida tanto tua como da Andrea. E ela abriu a Bíblia dela, e qual foi o versículo exatamente que ela indicou pra gente? Desculpa, pra gente não, pra que eu lesse, no caso. O salmo que fala
que Deus abrirá as comportas do céu para nos abençoar. Então ali eu senti uma confirmação de Deus ali que eu estava fazendo uma coisa certa ao buscar ali estar me casando com a Andrea, né? E graças a Deus tem sido um casamento muito feliz, né? E trazido muitas bênçãos, né? E frutos para a nossa vida desde então, né? Então, assim, eu achei interessante, assim, no caso. Eu não acho que isso tenha sido uma coincidência, no caso, né? Até pela fixação que eu estava tendo com aquele versículo naquele período, né? Por causa da música, né? E a mensagem trazida por essa irmã, que era a primeira vez que eu conhecia, no caso, que era a Áurea, no caso, né? Achei muito interessante essa situação. E é, outras experiências também interessantes, que eu, digamos assim, sobrenaturais que eu colocaria, ocorreram, por exemplo, quando eu tive a oportunidade, um pouco depois de conhecer Israel, né? Foi a primeira vez que eu fui em Israel, né? No caso. E essa viagem ela começou ruim, né? Meio ruim não, né? Meio estranha, né? Porque tu imagina, eu cheguei ali no aeroporto David Ben Gurion, né? Que é perto da Tel Aviv. E logo que eu estava desci do avião, ainda estava no Finger, né, que é aquele caminho que leva do avião até o aeroporto, já veio uma mulher do exército israelense querendo me interrogar, porque eu estava viajando sozinho. Então ela perguntou o que eu estava fazendo ali, onde eu iria ficar, quantos dias, um monte de perguntas. E aí eu respondi normalmente as perguntas para ela, e aí me encaminhei ali para a parte da imigração. Ao chegar na parte da imigração, eu apresentei meu passaporte e aí a pessoa que estava na imigração, ela mandou eu ir para uma sala separada, né, e não me deixou passar imediatamente ali na imigração. Ao chegar naquela sala, pessoal, eu só vi pessoas assim de estranhas, digamos assim, vamos colocar entre aspas. Gente tatuada, aqueles caras estilo metaleirozão, assim, um pessoal assim meio estranho, meio barra pesada. E eu perguntei, eu geralmente eu tenho sempre uma aparência normal, o que será que aconteceu para me colocar aqui nessa sala? Então, pessoal, eu fiquei ali, sei lá, uns 20, 30 minutos e nada. De repente, eu ouço alguém chamando meu nome, né? E aí, no caso, ele era, a pessoa que tinha, o guia que tinha vindo me pegar, né, no caso, ia fazer o transfer do aeroporto para o hotel, né? E aí ele chegou ali conversando com o pessoal no aeroporto, né? E aí foi engraçado que o cara do aeroporto ainda veio fazer perguntas para mim, perguntando o que eu fazia. Então eu falei, no caso, que eu era advogado público, né, aqui no Brasil, né? E aí a resposta dele que foi muito engraçada, falou assim: "Ah, não, então se você é advogado, no caso, você deve ser alguém que não usa drogas, né?" E aí me liberou. Né? Isso, claro que não tem nada a ver, até porque a gente sabe que pode existir advogados que usem drogas, né? Mas foi a frase que ele falou ali pra mim, eu dei graças a Deus, né? Porque depois daquilo ali ele me liberou e eu pude finalmente ir pro hotel, né? Então, apesar desse início de viagem meio tumultuado, para você ter uma ideia, no dia lá eu cheguei no meu hotel, fui dormir e aí eu peguei no sono. E de repente eu ouvi só aqueles barulhos assim, pá, pá, assim, um barulho. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, será que tá acontecendo algum ataque terrorista aqui perto em Tel Aviv? Sei lá, né, a gente ouve falar de tanta confusão naquela região ali no caso, pessoal. E aí eu acordo e quando eu fui ver ali no caso, pessoal, parece mentira, mas era 3 horas da manhã, um cara jogando a panelas pela janela e caindo no chão. Então aquele barulho daquele metal batendo no chão fazia aquele barulho ali no caso que eu, naquele momento de sono ali, no caso, é como se eu tivesse achando que aquilo ali fosse algum ataque terrorista, alguma situação assim, depois de toda aquela coisa que eu já tinha passado ali no aeroporto. Bem, pessoal, e aí no dia seguinte eu fui conhecer o famoso Mar da Galileia, né? O famoso, também conhecido também como Lago Tiberíades, né, no caso. Naquela região, pessoal, que fica ali no norte de Israel, boa parte do ministério de Jesus ocorreu ali naquela região, ali onde ele operou vários milagres, onde ele abençoou pessoas, onde ele pregou. E aí, pessoal, interessante que existe um passeio que você faz nesse local, que você pega um barco que foi encontrado, que dizem que é um barco
exatamente daquela época, da época de Jesus. Então eles encontraram nas escavações, né? E então eles um barco parecido com aquele, eles fazem com que os turistas, no caso, comecem a andar ali peguem um navio e então eles possam passear ali no lago, pessoal. E o interessante, pessoal, é que estava bastante calor e de repente começou uma espécie de uma chuva, né, no caso. E o que me chamou a atenção é que eu estava apenas ali parado, olhando a beleza do local, que é muito bonito no caso, e de repente o que, que aconteceu, pessoal? Eu comecei a chorar, 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 chorar. E é uma coisa, pessoal, que eu sou um cara assim que geralmente não é muito emotivo, praticamente assim, eu não choro nunca, praticamente. As poucas vezes que eu choro é num enterro de algum parente, alguma situação assim bem específica. E ali eu tava chorando, no caso, bastante. E sem entender nada, considerando assim, o que me chamou mais atenção é que eu não estava pensando em absolutamente nada naquele momento. Então, assim, por que, que eu estava chorando no caso, né? Então foi uma primeira experiência que eu achei muito interessante também nessa viagem assim, que eu considero espiritual, no caso, até porque me trouxe também muita paz interior, né? Outro momento muito interessante foi na igreja da Natividade, né, que fica em Belém, né? Belém é a cidade onde Jesus nasceu, né, no caso, que atualmente ele é localizado na Cisjordânia, que é uma das partes que compõe a Palestina, né? A Palestina nós temos de um lado a Cisjordânia e do outro lado a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza é a mais complicada ali, no caso, onde é controlado pelo Hamas, e do outro lado a Cisjordânia, né, onde fica Belém. Pessoal, e ali, no caso, eu chegando ali na Igreja da Natividade, tem um local ali, assim, uma espécie de uma gruta, onde a tradição diz que Jesus nasceu ali no caso, naquele local exatamente. E o interessante, pessoal, que quando eu entrei, né, nessa gruta, eu vi muitas pessoas ali de várias nacionalidades cantando um hino, e a gente cantava, e eu também comecei a orar também em línguas ali, pessoal. Então, várias pessoas ali cantavam em línguas diferentes. É, tal era o espírito que estava ali naquele momento, pessoal. Um espírito que transcende essa questão de nações, de cor, de pele, pessoal. É uma coisa assim muito linda mesmo, assim, no caso, né? Então, assim, apesar de todos falarem língua diferente, ali naquele momento parece que todos estavam cantando uma só língua, e eu creio que assim será no céu, no caso, né? Onde não haverá mais essa acepção de pessoas, pessoal. Uma coisa assim realmente incrível mesmo, assim, no caso. E que aconteceu comigo também de forma repentina no caso, pessoal. E uma última experiência também que foi muito marcante para mim nessa viagem de Israel foi quando eu estive também na igreja do Santo Sepulcro, que fica em Jerusalém. E ali, logo que você entra, existe uma pedra grande, pessoal. No caso, onde dizem que após Jesus ter sido crucificado e morto, o seu corpo foi colocado ali antes de ser levado para a gruta, onde então onde o guardariam ali no caso. E aí, pessoal, o que, que acontece, pessoal? Quando eu entrei nisso, eu estava andando normalmente para entrar naquele local e quando eu entrei, eu simplesmente, eu não sei explicar a razão, eu caí em prostração e adorei ali no caso aquela pedra, pessoal, assim como tipo assim, dando glórias, glórias ao meu Salvador assim no caso. Então assim, uma coisa que também nunca tinha acontecido na minha vida, ou seja, você está andando normalmente, de repente você cai já de joelhos assim no caso, estende as suas mãos e começa ali a adorar Jesus assim no caso. Até fico assim um pouco emocionado assim quando eu me recordo disso, pessoal. E a imagem que me vem é daquela passagem do Evangelho onde a mulher se ajoelha ali e toca as vestes de Jesus, no caso, né? Então, assim, ninguém ali dava atenção para ela, mas Jesus dava, pessoal. E aqui naquele momento também eu senti assim, uma presença espiritual muito forte. Então, assim, pessoal, uma coisa assim que também fortaleceu muito a minha fé foram essas viagens que eu tive a oportunidade também de fazer, pessoal. E o interessante
é que às vezes até mesmo assim fora do contexto da sua religião propriamente dito, você vê Deus falando, pessoal. Porque eu às vezes vejo pessoas, por exemplo, que são descrentes, ateias, falando: ah, mas você ora para que Deus, né? Porque cada pessoa tem um Deus na realidade. Então ali, se você for para a Índia, você vai ter o Shiva, vai ter o Brahma, não sei o que, o Deus tal. Se você for para o Oriente Médio, você vai ter Alá. Então assim, eu pessoalmente, pessoal, eu creio apenas que existe um único Deus, pessoal. E esse único Deus, ele fala de formas mais diferentes possíveis. Ou seja, eu não quero colocar Deus dentro de uma caixinha da forma como ele possa falar, no caso. Eu tenho que saber quem é ele na minha vida, no caso. Então, por exemplo, vou citar um outro exemplo de uma coisa também que eu acredito, no caso, que foi um ato também de milagre, no caso, eu acredito nessa situação. Foi quando eu estive também em uma outra oportunidade na Turquia, né, onde eu conheci a cidade de Éfeso. E perto ali, pessoal, existe a casa onde também a tradição diz que Maria, a mãe de Jesus, morou os seus últimos dias, no caso, pessoal. E ali, uma coisa assim interessante que aconteceu foi que houve um grande incêndio em volta da casa, pessoal. Só que o que aconteceu, pessoal? Se você olha assim no caso em volta, é como se fosse um círculo. É, o fogo não passou por esse círculo. Então é como se um círculo tivesse protegido toda a casa para que ela não fosse destruída, pessoal. Então você vê assim interessante assim que em volta, até chegar ali naquela marca daquele círculo, você vê aquela área que é seca, com marcas como se tivesse aquela situação de que houve incêndio ali no caso. Porém, exatamente formando um círculo exato, não houve nenhum tipo de incêndio ali no caso que passou, pessoal. Então assim foi uma coisa também assim que para mim foi uma coisa miraculosa no caso. E também eu senti uma presença assim de Deus muito forte naquele local, pessoal. É, é estranho assim, como é que aí você vai perguntar, tá, mas como é que você sente essa presença assim no caso, pessoal? É uma situação em que você simplesmente você está com um tipo assim de sentimento na hora, ou sem nem nada assim de diferente assim a chamar a atenção, e de repente parece que tudo ali dentro da sua cabeça muda assim, de repente assim, repentinamente, e você se jogando você para o seu interior, né, no caso, né? Então assim, é uma coisa que você percebe na hora, né? E a gente não entende, pelo menos fisicamente, né? Mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo ali no caso, né, tocando o meu coração e também de muitas outras pessoas, né? Então, assim, é, quando você começa, então, assim, a ter essas situações, a sua fé vai crescendo bastante, no caso, né? Então, assim, você sai de uma pessoa, por exemplo, que às vezes lia a Bíblia ali, orava assim formalmente, mas muitas vezes eu ouvia falar de Jesus, e quando você começa a sentir essa presença na sua vida ali no caso. Então hoje eu pessoalmente me considero, o que eu falo brincando, um crossover, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho essa minha, digamos assim, vou colocar entre aspas, pegada pentecostal, eu também tem essa coisa também de buscar estudar a Bíblia, no caso, de forma racional, assim, no caso, e entendê-la, né, a partir de estudos sistemáticos, como é a característica da minha origem presbiteriana. Então, assim, essas duas facetas minhas acabam se juntando e eu acho extremamente positiva, né? E tem me feito a cada dia entender um pouco mais de Deus, né? Apesar de que eu tenho essa convicção de que a gente, na nossa limitação, a gente não conhece praticamente nada ainda do que é efetivamente Deus, assim, no caso. Certamente o conheceremos apenas naquele dia, né, em que tivermos concluído o nosso bom combate, né, e chegarmos a receber a nossa coroa, né, e aí realmente entenderemos quem é efetivamente Deus, pois naquele momento o veremos face a face. Que assim seja. Amém.